com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, levando a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra Padre Pedro Keller. Sabemos que esse meu programa, eu procuro abordar os assuntos mais diversos, porque eu sei também que não são somente cristãos ou só católicos, mas há muitas pessoas de outras denominações religiosas que também acompanham a gente, tanto aqui na TV Primer, TV São José, bem como também na Rádio Guarujá de manhã, às 6h30. Então, eu procuro abordar os temas mais diversos. Mas, se nós abrirmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, podemos ver como Cristo Jesus insiste para que nós tenhamos sempre uma vida mais de eternidade, mais de valores eternos, valores transcendentes, porque nós não somos somente matéria, somente corpo, mas nós somos também espírito, uma alma imortal. E se nós temos as faculdades, a inteligência, a imaginação, o raciocínio, a força de vontade, por quê? Porque nós temos uma alma imortal. O nosso corpo é matéria. O cadáver, por exemplo, já desapareceram essas faculdades, porque não é dele, é do espírito da alma imortal. E o que Cristo pede para nós? Para nós sermos sempre felizes nesta vida. Não é somente na eternidade que vamos ter a felicidade. Lá é a complementação, é a plenitude da felicidade. Mas o Cristo e nosso Pai eterno, Deus, quer que nós sejamos sempre mais felizes já aqui nesta vida. E a nossa felicidade dependerá muito daquilo que Deus, nosso Pai eterno, disse lá no início da humanidade. O que ele disse? Eu sou vosso Deus, vós sois os meus seguidores. E se vocês amarem a Deus numa direção vertical, não basta somente amar a Deus, é necessário também, numa direção horizontal, amar os nossos semelhantes. E para que nós tenhamos a força de vontade para seguirmos sempre pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da fraternidade, é necessário a nossa vontade. E para isso é necessário a oração, porque nós somos criaturas frágeis, nós somos pequeninas criaturas, sempre propensas, porque o demônio nos tenta, sempre propensas, criaturas propensas, para as trevas, para o mal, porque é mais fácil deixar o barquinho da nossa vida correr pela vida fora, do que seguir pelo caminho certo, pelo caminho da amizade com Deus. E por isso Cristo Jesus nos diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o que ele nos diz? Olha, palavra bacana, vivei sempre contentes, vivei sempre felizes. E agora então vem, orai, rezai sem cessar. Ou seja,
rezai sempre, na medida do possível. O nosso trabalho pode se transformar também numa oração, se fizermos uma reta intenção. Então, em outra passagem, Cristo Jesus também nos fala, na outra passagem, em Marcos, capítulo 14, versículo 38, ele também diz, vigiai e orai, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. E ainda Cristo Jesus ainda nos fala que nós devemos procurar rezar também, orai uns pelos outros. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, Cristo Jesus diz que nós não devemos ser orgulhosos. Há muita gente que passa por dificuldades, passa por problemas. Então, essa passagem de Cristo Jesus, de Tiago, capítulo 5, versículo 16, orai, rezai uns pelos outros. E todos que procuram se colocar sempre em atitude de oração, em atitude de diálogo com Deus, de modo geral, tem sempre mais a força do alto, as bênçãos de Deus, né? E, por isso, nós em nossa vida devemos lutar e nos esforçar para sempre ter uma mente voltada para a eternidade, e quantas, infelizmente, abandonam a oração. E o que é que acontece? Ali o nosso espírito, o nosso interior, dá uma secura, uma aridez espiritual, e onde a pessoa então entra mais facilmente no desânimo, e o demônio então procura pescar, como nós podíamos dizer, pescar a pessoa para as trevas, para o mau caminho, ou mau caminho. Agora, depende de cada um de nós. Nós sabemos que a graça de Deus sempre está presente em nossa vida, mas depende da nossa cooperação com a graça de Deus. Eu tenho feito muitas vezes essa analogia, esse exemplo, que todos nós compreendemos. Tenho dito, pode ser a melhor professora, o melhor professor, e como os nossos professores e professoras e a direção de um colégio, de uma escola pública, como se esforçam, preparando bem as aulas, tal. Mas o que é que acontece? Grande parte dos alunos estão ali atentos, fazendo anotações, fazendo em casa a pesquisa que os professores mandam fazer, estudando particularmente, mas há aqueles estudantes que, infelizmente, não aproveitam o seu tempo de estudos. E mais tarde vem o arrependimento. Eu falo isso porque eu fui professor, fui mestre 37 anos. E quantas pessoas hoje muito bem colocadas aqui em Florianópolis, ou mesmo na grande Florianópolis, ou em Santa Catarina, ou no Brasil, e também quantos que saíram para outros países, aproveitaram os seus estudos e continuaram sempre estudando. Eu noto na minha vida, eu passei muitos anos estudando para chegar ao sacerdócio, 20 anos ao todo sem nunca rodar, mas eu jamais terminei de estudar, sempre estudando, porque quando a pessoa para de ler algum livro, ler a palavra de Deus, ler algum livro de ciência, ou estudar, fazer novo curso, se aperfeiçoar, então a mente fica sempre alerta. O próprio aluno vai vendo o resultado maravilhoso
E os pais igualmente se alegram, bem como a professora ou o professor se alegra vendo o aluno progredindo cada vez mais. Agora eu falei que existem, infelizmente, alguns alunos na adolescência ou na juventude que não valorizam a professora ou o professor ou a direção ou o colégio que tem e às vezes vão aí patinando. Vocês sabem que o cara que vai patinando no lamaçal, ele nem muitas vezes não vai para frente. Assim pode acontecer com o aluno. Ele chega no final do ano, não dá o resultado, e ali fica patinando, tem que repetir o ano. E às vezes, infelizmente, um outro desiste. Mas não é o caso aqui dos nossos estudantes, sem dúvida nenhuma, um maravilhoso professorado que nós temos sempre incentivado também pela direção da escola, pela secretária da Educação. Então, vamos para dentro, para adiante. Não parar, não desanimar. Eu posso falar porque eu fui estudante e também fui e continuo estudando, lutando, preparando, por exemplo, meus programas de rádio, preparando os programas de TV. Eu valorizo os meus telespectadores e telespectadoras, bem como os rádio ouvintes. Bem, nós todos ficamos muito tristes, sem dúvida nenhuma, com essa guerra lá no Oriente. Não é esta a vontade daquele que é o príncipe da paz, Cristo Jesus, quando depois da ressurreição ele apareceu para os apóstolos, e apareceu, a Bíblia Sagrada nos narra umas 11 vezes, mas quando ele ali a primeira vez apareceu, no dia da sua ressurreição, um domingo, os apóstolos com Nossa Senhora e mais outras pessoas estavam reunidos numa santa missa. E o que é que Cristo Jesus disse para eles? A paz esteja convosco. E ali ele foi falando, daqui a pouco repetiu, a paz esteja convosco. Quanto é importante a paz do nosso íntimo, a paz do nosso coração, a paz na nossa família, a paz na comunidade. E nós desejamos a paz também no Brasil, especialmente entre os políticos, que trabalhem todos unidos para o bem do desenvolvimento do município, do Estado e da nossa nação. Mas deveriam viver mais em paz. É isso que todos nós desejamos. Aliás, eles também desejam, mas às vezes são muito aferrados demais no seu partido. E o que nós queremos é a paz no mundo. Porque essa guerra lá, Irã e tal, contra Israel, Estados Unidos, Irã bombardeando e mandando drones em cima de pequenos países lá, trazendo uma insegurança para toda a população do mundo. Para quem conhece, sabe muito bem que hoje em dia, infelizmente, as bombas nucleares ou de hidrogênio podem destruir a humanidade. E Cristo quer que nós vivamos em paz. E nesse sentido, o Papa, desde 1844, desde o dia 3 de dezembro de 1844, quando padres jesuítas, por exemplo, os jesuítas estão aqui no Colégio Catarinense e tal, e fundado por Santo Inácio de Loyola, esse homem inteligentíssimo, ele com mais 5 ou 6 universitários lá em Paris, iniciaram essa companhia de Jesus,
que nós chamamos padres jesuítas, desde 1844, o Papa sempre coloca no início de cada mês uma intenção, convidando a todos os membros do apostolado da oração para que rezemos numa intenção particular. E isso veio acontecendo desde 1844 até hoje e vai continuar para o futuro. Vejam só a intenção que o Papa Leão XIV pediu, não somente para os membros do apostolado da oração, mas para todas as pessoas de boa vontade. Qual é a intenção para a qual ele pede a oração? O Papa, em nosso nome, rezemos pelo desarmamento e pela paz no mundo. Então, especialmente, rezemos para que as nações, os povos, avancem em direção a um desarmamento efetivo, especialmente o desarmamento nuclear, um perigo grande, infelizmente, e também que então o Papa intercede junto às nações para que trabalhem pelo desarmamento. Interessante que essa intenção já o Papa colocou há umas 3, 4 semanas. Parece que o Espírito Santo iluminou, dizendo é bom colocar uma intenção nesse sentido para que a humanidade, e esta oração é rezada não somente pelos membros do apostolado da oração, que são mais ou menos 45 para 46 milhões no mundo inteiro, mas todas as pessoas que desejarem. Então, continua, especialmente o desarmamento nuclear, e para que os líderes mundiais escolham o caminho do diálogo e da diplomacia em vez da violência. Nós sabemos que a violência gera sempre mais violência. A paz, não, a paz exige a união, a sintonia, o entrosamento. E como é bonito dentro de um lar, quando há realmente união, fraternidade. Então, rezemos pela paz no mundo, quanto isso é importante. E sempre na primeira sexta-feira do mês, nós temos então esta paz. E nós estamos agora no tempo da quaresma. Essa palavra quaresma vem do latim quaresmus. É um espaço desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus. Então, a quaresma é um tempo de preparação do nosso coração, da nossa mente, rezando um pouco mais, fazendo um pouco melhor os sacrifícios por amor ao Cristo, que fez o grande sacrifício dando a vida no alto da cruz por nosso amor, e quando ele então trouxe a redenção, a salvação objetiva para a humanidade. Então, quaresma também relembra os 40 dias que Cristo Jesus esteve lá no deserto, em jejum absoluto, durante 40 dias, 40 noites, ele não se alimentou. E aí veio o demônio, então, com as tentações, as 3 tentações. E o demônio sabia que Jesus Cristo estava com fome. E o que é que ele disse? O demônio disse para Jesus Cristo: vê a petulância desse diabinho, ou diabão, ou, enfim, o diabo com fome também. As pessoas muitas vezes dizem, tal, e com muita razão,
Jesus, você está com fome, aqui tem as pedras, você tem um poder, você é o Filho de Deus. Faça que essas pedras se transformem em pão para você se alimentar. E Cristo aceitou essa tentação? Não. O que é que ele disse? Não só de pão vive o homem, vive o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo, você que já conhece a Bíblia, já leu muitas vezes, você não encontra nenhuma passagem na Bíblia Sagrada onde Jesus Cristo usou a violência, ou diz os irmãos entre si, o pai com os filhos, a mãe com os filhos, deve brigar. Não, pelo contrário. O que é que Cristo disse quando se despediu e disse, agora eu voltarei para a casa do meu pai, para a eternidade. Pode abrir São João, capítulo 15, versículo 17. Tem pessoas que dizem, Padre Pedro, olha, já encontrei, capítulo 15, versículo 17, bem claro. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Como é bonito quando a família vive numa sintonia, vive numa harmonia, vive numa união, vive numa verdadeira fraternidade. Aliás, eu sou psicólogo e parapsicólogo. Eu sei, pela própria experiência e pela experiência de tantas pessoas que eu tenho atendido na minha vida, toda pessoa que guarda ódio, raiva de outra pessoa, a pessoa que não vive em paz, não consegue dormir direito, não consegue estudar direito, não consegue viver em harmonia em casa, então sempre respondendo, nervosos, tal, não tem paz dentro de si. É uma pessoa bem diferente a pessoa que vive em paz. Aquela pessoa sabe atender a todas as pessoas, seja de qualquer raça, de qualquer nação, sabe acolher bem os estrangeiros, ou turista, ou veranista, se dá bem com todas as pessoas em casa, né? É isso que Cristo deseja, a felicidade nossa. Então, procuremos cada vez mais como fizeram os santos. E os santos que nós celebramos hoje, quem são os santos? Aquelas pessoas que passaram, pessoas como nós, que passaram por essa vida à semelhança de Cristo, fazendo bem e realizando tudo aquilo que era positivo. Você mesmo sabe, ainda hoje pegando o jornal ND, dando uma olhada, e dizia, meu Deus, Florianópolis, quantos comerciantes, quantas pessoas, donos de lojas, quantas pessoas se queixando por causa dos roubos, das violências que estão acontecendo. Isso em quase todas as cidades, não somente aqui, infelizmente, roubando, não trabalhando. E então é necessário que a pessoa seja a pessoa que luta na vida. Quantas pessoas que hoje estão tão mais ou menos bem colocadas na vida, também economicamente, outros melhor colocados. Mas por quê? Porque lutaram, porque se esforçaram. Deus nos concede tantos benefícios corporais e espirituais. A nossa vida, a saúde, o ar maravilhoso que nós respiramos, a água maravilhosa. E por falar em água, eu quero cumprimentar também a direção da Casan, que na última semana, agora, se eu não me engano, sexta-feira passada, inauguraram aqui em Florianópolis uma nova adutora. Então temos bastante água por muito tempo, mas também devemos economizar a água.
há pessoas que sabem valorizar a água, enquanto estão escovando os dentes, fechando a torneira. E também a cozinheira, que exemplo que elas dão, muitas vezes ali fecha a torneira e não deixa desperdiçar a água, que é um valor maravilhoso. Então, e nós sabemos, por exemplo, lá no Oriente, eu tive a ocasião de ver, de presenciar, onde a água é muito bem poupada. Então, com esse sentimento, os santos são aqueles que passaram por esta vida e convidam também a nós para que nós também passemos a semelhança deles. Então, os santos que nós celebramos de modo especial no dia de hoje é Santo Oscar Romero, que enquanto estava celebrando a Santa Missa, foi baleado e caiu morto ali no próprio altar. Santo Oscar Romero. São Diogo José de Cádiz. Santa Catarina, rainha da Suécia. São Timolau, São Plácido, e ainda Santo Alexandre, São Dionísio, e São Rômulo, São William e ainda São Simão. E são então os santos que intercedem junto de nós na eternidade. São nossos intercessores e também podemos invocá-los, sim, mas também seguir o exemplo do santo e da santa. E hoje também é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Quantas pessoas ainda, infelizmente, estão atacadas com esta enfermidade, a tuberculose. E nós agradecemos a todas as pessoas que sempre estão em sintonia conosco. E amanhã, nós estamos dia 24, amanhã, dia 25, nós festejamos a anunciação do anjo Gabriel. Aliás, por falar em Gabriel, é o filho aqui, Dona Ana Mari, da TV. Primeiro, um bom estudante e já na sua juventude, estudando sempre. Então, Nossa Senhora, quando soube que esta era a vontade de Deus, de ser a mãe do Salvador Cristo Jesus, o que é que ela disse? Se você abrir a Bíblia Sagrada, por exemplo, São Lucas, capítulo 1, você vai encontrar ali o que é que ela respondeu quando ela descobriu que era a vontade de Deus. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Eu aceito então ser uma jovenzinha judia. Aceito ser a mãe de Cristo. Você pode ler em São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, ó Deus. E nós temos diversos telespectadoras e telespectadores. Nelly Klasen, Arno José Moseman, Salete Coelho, José Wilton, Adilson e Marlete, Amorim da Silva, André, Adênio Soares, Daniel dos Santos, ainda Márcio Murilo Martins e Carlos Souza e Ana Augusto, Paulo Pamplona, Rosana Vieira Silva, Maria Regina Gazola, Ismael e Juscelio dos Santos e Ariane Vieira Melo,
Paulo Sérgio de Mello. A todas e todos desejamos e almejamos saúde, acompanhado das melhores e as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, e a Nossa Senhora, seja Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, seja Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da paróquia de Coqueiros, seja Nossa Senhora do Desterro, a padroeira aqui da Arquidiocese de Florianópolis, a devoção ali na Catedral. A todos, a bênção igualmente da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Voltaremos na próxima quinta-feira, das 3 às 3h30, se Deus quiser.